Pessoal, bom dia. Direito Tributário 2, hoje, Tributário 2, segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017. Vamos então ao nosso questionário. Legal, gente? Vamos ao questionário? Legal. O assunto de hoje é exceção de pré-executividade. A matéria é exceção de pré-executividade. Certo? Essa é a matéria de hoje, exceção de pré-executividade. Primeira questão. Explique a denominação exceção ou objeção de pré-executividade. Explique a denominação exceção, explique a denominação da exceção ou objeção de pré-executividade. Aí são duas denominações que podem ser usadas, né? Ou seja, para que vocês possam explicar a exceção ou objeção de pré-executividade. Fale sobre o direito de petição constitucional e a exceção de pré-executividade. O direito de petição constitucional e a exceção de pré-executividade. Terceiro, qual o momento processual? Qual o momento processual que será apropriado para impetração? Qual o momento processual que será apropriado para impetração da exceção de pré-executividade? Quarta questão. Isso. Quarta questão. Será impetrado. Qual o momento processual adequado? Não é que será adequado, não? Será adequado, né? Será adequado. Para a impetração da exceção de pré-executividade. Certo? Quarta questão. O que o contribuinte tem de vantagem ao interpor a exceção de pré-executividade? O que o contribuinte tem de vantagem ao interpor a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade. O que o contribuinte entende de vantagem, né? De vantagem. O que o contribuinte tem de vantagem ao interpor a exceção de pré-executividade? Qual é a questão agora? Quais os requisitos para a impetração
da exceção de preservatividade? A integração. Para a impetração da exceção de preservatividade. Quais são os requisitos necessários, né? A impetração da exceção de preservatividade. Que questão é essa agora? Não é a quinta, não? Não, a quinta não. Esses requisitos são. Esses requisitos Eu são. vou devagar. Quais os requisitos necessários da impetração Da exceção de preservatividade. Vai devagar. Colocar devagar, não. ela quer devagar, só que é rápido. Não dá certo, né? Certinho? Vai embora. Esses requisitos são. Agora os seus. Esses requisitos são Esses requisitos são. aplicados em conjunto ou isolados. Aqui é a sexta, não é isso? É. Esses requisitos são. Aplicados em conjunto ou isolados. Não. Diferencie em todos os aspectos a exceção de pré-executividade dos embargos à execução. Diferencie em todos os aspectos a exceção de pré-executividade aos embargos à execução. De execução, não é isso? Isso. Cite e comente. Tem que questão? Oi. Cite e comente os casos mais comuns de exceção de pré-executividade. Nono, comente um por um os fundamentos da ação de pré-executividade. Comente um por um os fundamentos da ação de pré-executividade. É isso aí. Esse é o Ação. Esse é o 9 já. Da ação de pré-executividade, né? Décimo e último. Tudo no questionário é Comente ação de pré-executividade. Os fundamentos da ação de pré-executividade. Isso. Décimo, fale sobre competência para interposição da ação de pré-executividade. Competência para interposição da ação de pré-executividade. Gente, agora vamos fazer uma coisa da ação de pré-executividade. Competência. Agora eu preciso que a gente possa responder, conforme acertamos na aula passada, o questionário da aula passada sobre embargos à execução fiscal. Nicolau, tem aí? Nós combinamos isso na aula passada.
Infelizmente, o pessoal não vem à aula, fica complicado. Não, eu estou no caderno, eu esqueci. Não sei de casa, eu esqueci. Na verdade, esqueci lá na oficina. Tem aí? Primeira questão. Primeira questão, bora lá. Após o trânsito e julgado do PAF, o que pode ocorrer? Após o trânsito em julgado do PAF, o que pode ocorrer, gente? O acertamento da relação tributária. E depois Depois do acertamento. tem uma linha de cadeia, né? É porque depois do acertamento da relação tributária, termina o processo, né? Termina o processo Tá certo? administrativo. Nesse sentido, E agora? quando está na fase judicial. E entre esse acertamento da relação tributária, o fim do processo administrativo e o início do processo judicial, o que é que tem, gente? Tem uma coisa entre um espaço vazio que a gente tem que ocupar entre o fim do processo tributário, que é o fim é o acertamento da relação tributária, se acertou, se chegou à conclusão. Aí entre esse fim e o início do processo judicial tem algumas coisas que precisam ser colocadas nesse meio aí. O que é que a gente coloca no meio, Pode haver, Nicolau? pode haver os embargos. O que é que coloca no meio, amiga? Oi. O que é que se coloca nesse meio aí? Pode haver os embargos. Embargo, meu amigo. Não? Embargo, se você nem entrou com ação judicial ainda. Aí está no processo administrativo. Vocês estão ainda no processo administrativo. Pensou no padrão tem casa, tudo lá. Vamos lá. Nós terminamos com o acertamento da relação tributária. Nós terminamos com o processo administrativo fiscal. Entre esse término, partindo do princípio que o contribuinte não paga os tributos, seja inadimplente, entre esse término e o início do processo judicial, o que é que ocorre nesse meio? O que é que você coloca no meio? Pagamento. Ó, Nicolau. O que é que tem nesse meio? A primeira coisa que tem nesse meio começa com I. Ah, eu já sei, Impugnação Ele está com essa... de vocês como acadêmicos. É isso que não vou fazer. É a impugnação de vocês como acadêmicos. Que impugnação? Pelo amor de Deus. Bola fora, penetrou na área, jogou bonito, na frente do gol. Não tem pugnação. Porque a iluminação ela Já acabou o processo administrativo. Não tem pugnação. Começa com I. Depois vem o N. Depois vem o S. Depois vem o S. Isso na hipótese do não pagamento de tributo. Porque a hipótese de pagamento de tributo é a extinção do crédito tributário. Uma instalação? Instauração da prova final aqui na sala de aula. Instauração da Assim, tem alguma prova. coisa para a segunda instância, né? Não. Se ele está terminando o jogo, vai iniciar o outro. Tem um Não, vou dar um exemplo para vocês gravar. Você vai fazer o exame da ordem. Antes de fazer o exame da ordem, você tem que fazer o quê? Inscrição. E essa inscrição que eu estou falando, é aonde? É no exame da ordem? Não. É na... Quando você deve, a pessoa... Você tem uma dívida. A inscrição na dívida e na dívida ativa. Depois que você termina o PAF e que você faz o acertamento da relação tributária e o contribuinte não paga, porque se ele paga, extingue a extinção do crédito tributário. Se você não paga, você vai ser inscrito na dívida ativa. Agora, Depois da Se você inscrição. não paga, Hein? fica mais fácil. Eu falei. professor, agora é o seguinte, depois do acertamento, a primeira questão é grande. O acertamento da relação tributária, caso o contribuinte não pague, o seu nome vai ser inscrito na dívida ativa. O meu não, dele. A
A resposta seria O essa. dele, viu? Não, o dele. A resposta seria essa. Inscrito na dívida ativa. A resposta seria essa. Não, mas calma, não terminou ainda. Certo. O próximo passo, no caso de inadimplência do contribuinte, O nome dele será escrito o nome dele será escrito na dívida ativa. Posteriormente, posteriormente. será exarada uma Será zerada. começa uma ação fiscal errada. Será exarada uma, começa com C, Será uma. começa com C, Uma ação? C de casa, C de casa. Vou falar de raciocínio. Regina, acertamento da relação tributária. Acertamento da relação tributária, fim do processo administrativo fiscal. Contribuinte inadimplente, ele é inscrito na dívida ativa. Se ele se torna adimplente, é extinção do crédito tributário. Acabou. Mas se ele ficar inadimplente, é inscrito na dívida ativa. Depois de inscrito na dívida ativa, vai ser exarado o que, gente? Começa com C. Uma C. Depois vem outra letra, que é a D. Depois de C. Vender. Não, C é uma palavra. Aí D é outra palavra. Crédito tributário. Crédito tributário na prova final, que vocês irão. Não, porque E, meu, pelo amor de Deus, a primeira palavra é a C. Depois é a D. C. C de quê? C de De casa. De casa. Depois do C, nessa palavra vem um E. Depois vem um R. Uma certidão. Certidão. Depois vem o quê? Da letra D. Quando você deve a uma pessoa, você tem o quê? Uma Certidão de dívida. certidão da dívida ativa, que é diferente de certidão negativa. Certinho? Certidão da dívida ativa é um título executivo extrajudicial, o qual habilita o fisco a entrar com a execução fiscal. Deu para entender agora? Diferente de certidão da negativa. Certidão negativa é quando você, contribuinte, vai lá e quer tirar uma certidão de que você nada deve. É outra coisa. Nada bom. Professor, agora é o seguinte. Eu vou ter a resposta sempre. Vamos lá. O acertamento, a pergunta é o seguinte. Após o trânsito julgado do pátrio, o que pode ocorrer? Processo aqui. Aí eu vou ter assim. O acertamento da relação tributária, fim do processo tributário, e caso o Você pode botar para fim do processo administrativo fiscal. Caso o contribuinte não pague, o seu nome Use será- melhor, caso o contribuinte fique inadimplente Certo. O seu nome será inscrito na dívida ativa. e posteriormente exarada a certidão da dívida ativa. Para habilitar o fisco a intentar uma ação de execução fiscal. então, por toda os caminhos percorridos pelo fisco, Intentar uma ação de execução fiscal. e está habilitado com esse título extrajudicial lá. Posto que a CDA representa título executivo extrajudicial que goza da presunção de certeza, exigibilidade e liquidez capaz na via judicial de invadir o patrimônio do devedor. Hoje, essa questão aí, o senhor realmente Mas na versão tão simples, é?
Simples e a pergunta, a resposta é Porque a pergunta, o senhor deu, o senhor dissertou aí, realmente. Simples. Mas o senhor é professor. É só acompanhar o raciocínio que você chega lá. Tem essa facilidade de... Terminou de copiar todo mundo? Vamos para a segunda questão. Certinho? Nesse momento que você entrou com a ação fiscal, você iniciou que fase no processo tributário? Fiscal. Quando você tentou com a ação fiscal, entrou com a ação fiscal, você iniciou qual fase? Aí já... Fase judicial. Judicial. Percebeu? Beleza? Beleza. Vamos à segunda. A segunda. Ficou fácil essa? Ou ficou dúvida? Ficou dúvida, Nicolau? Eu volto. Ficou dúvida não? Não ficou dúvida nenhuma, né? Você entra com a ação de execução fiscal, contribuinte inadimplente, já foi inscrito na dívida ativa, já foi emitida a CDA, certidão da dívida ativa, que é título executivo extrajudicial, que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, anexa à ação de execução fiscal e pode invadir o patrimônio do devedor, para penhorar bens, etc. Então aí você praticamente, em tese, você tem o início da ação, da fase judicial, processual, tributária. Certinho, gente? Ficou dúvida nenhuma, isso é fácil. Vamos lá, segunda questão. Segunda questão. Após a inscrição da dívida ativa, o que vem? Após a inscrição na dívida ativa, vem a exaração da CDA, certidão da dívida ativa. Vem a exaração da dívida ativa. Da CDA. Da CDA. Exaração da CDA. Terceira questão. Terceira questão. Relacione a CDA com a execução fiscal. A CDA é instrumento hábil para promover a execução fiscal. Posto que goza de... O que é que ela goza, gente? Certeza e liquidez? E exigibilidade. Certeza, CDA é um instrumento hábil. E goza de certeza, liquidez e exigibilidade. E é título executivo extrajudicial. Certinho, gente? Tranquilo, né? Isso aí é... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Porque a gente já estudou até aqui. Isso aí vocês têm que bater assim Só dar uma revisada para... de tapa isso aí. De tapa. Certeza, liquidez e exigibilidade. Você paga uns dias. Isso. E é título executivo extrajudicial. É título... Para você executar, para você dar uma execução de penhora, é necessário que o título tenha líquido, certo? Vamos lá. Quarto. Veja como esse questionário a gente destroça com facilidade. Também é bom que você começa a pegar uma Aí a quarta pergunta vai falar o seguinte: fale sobre, de forma sucinta, sobre os embargos de execução e a exceção de pré-executividade. A quarta? Mas é quarta do questionário antigo? De embargos? Tem aqui essa questão. É? Dos embargos? Eu fiz essa questão? Fale. Então vamos lá. Sucinta. Sucinta, porque o outro você vai aprofundar mais. No outro, vai ter a mesma pergunta no outro questionário. Você aprofunda mais. De forma sucinta, vamos lá. Nos embargos à execução, em tese, garantia do juízo. De forma bem sucinta mesmo. Garantia do juízo. Nos embargos. E na exceção de pré-executividade, desnecessidade da garantia do juízo. Sucinto. Esse é o ponto-chave dele. Os embargos. Quando eu fizer essa pergunta agora na exceção de pré-executividade, que eu volto ela, aí vocês aprofundam, tá bom? Nos embargos. Nos embargos à execução fiscal, garantia do juiz em tese, porque tem casos que você pode, nós já vimos na aula passada, que você pode ter uma medida liminar para não ter, uma medida Nos embargos à execução cautelar.
nos embargos da execução fiscal, garantia do juízo. Na exceção de pré-executividade, desnecessidade da garantia do juízo. Esse é o ponto crucial. Agora é complicado quando perde a mesma aula, fica bem. Perder uma aula, meu amigo, meu sobrinho está fazendo. Meia-noite. Meu sobrinho está fazendo mecatrônica. O professor de mecatrônica, ele chega assim e diz para você, ó, perdeu uma aula, perdeu duas, não venha mais não. Faça o favor, pede a você para não vir. Estimula mesmo, faça o favor, não venha mais não. Não venha mais não, não venha mais não, não venha mais não, fica dizendo assim, não venha mais não. Vou gravar aqui. Para a próxima aula, para o próximo semestre, porque você perde o fio da meada, já é. Não tem como pegar. Dá licença aqui, Vamos lá. porque o Vai, senhor pode fala gravar. muito rápido e eu não estou conseguindo copiar. Beleza. Vamos lá, qual é a questão agora? Mas eu posso fazer ele falar devagar, não tem problema não. Qual é a questão agora, pessoal? Vamos lá. Agora, A quinta questão, vamos lá. Qual é a quinta questão? fale sobre a dívida ativa com crédito público. Fala sobre a dívida ativa com crédito público. A dívida ativa, pode escrever. A dívida ativa, Eu vou deixar funcionar cada bloco. a dívida ativa, oriunda de um crédito tributário, é, em realidade, um crédito público, pois pertence aos entes tributantes federados e evidencia-se nos repasses instituídos em lei. Pronto. Tão simples. Sexta questão. Sexta questão. De que goza o CDA com presunção? Como que é o Presunção. De que goza presunção, amigo. de que goza o CDA com presunção? Presunção. Isso. Presunção. Isso. Presunção. Exatamente. Vamos lá. Vocês vão dizer do que goza e o que significa cada um dos seus pressupostos. A CDA goza de quê? Ela goza de certeza, liquidez E exigibilidade. 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 Exigibilidade e também de um título Executivo extrajudicial. extrajudicial. Beleza. O que significa a certeza? Que a dívida existe. Que é certa. É certo. Não, certo. Então você tem, Algo certo, é algo existente. certo existente. Eu dei uma nota promissória para ela, de R$1.000. Aí ela disse, e porque eu tomei emprestado X? Ela vai dizer, não está errado, eu vou dizer, está errado. Ela me deu R$1.000, eu dei a nota promissória de R$1.000, fora os juros. Mas podemos alegar o quê? Não, você não me entregou R$1.000, você me entregou 500. Então esse título, a nota promissória, não seria certo. Não tem um valor certo, né? Então a certeza está no seu valor, certo? Na sua exatidão. A exigibilidade, vamos lá. O título não está prescrito, nem tem decadência. Eu posso exigir esse título. Estou dando pequenos exemplos para vocês entenderem cada ponto deste. Porque se eu tenho um título em que está prescrito, ou que já não pode mais ser cobrado por algum motivo jurídico, ele perdeu a sua exigibilidade. Ele não é mais exigível, certo? Pelo menos pela via de nota promissória, hipoteticamente, ou de cheque. Isso fazendo analogia com a CDA, que é a certidão da dívida ativa. O outro ponto importante é a liquidez, certo? A liquidez é um misto. Ela corresponde a uma espécie de, como a água corrente. Aquilo ali é corrente, aquilo ali está dentro de uma certeza, dentro de uma exigibilidade, dentro de um valor plausível que possa ser arrecadado? Sim. E sendo positivo, nós teremos então os três pressupostos, que vão se expressar. A CDA, a certidão da dívida ativa, vai se expressar num título executivo extrajudicial ensejador, capaz de gerar uma execução fiscal em caso de inadimplência. Certinho? Em caso de inadimplência,
parcial ou total, o título CDA, ele vai ensejar a execução fiscal. A execução fiscal precisa de mais alguma coisa? Não, ela estando amparada com a CDA, ela está com um título capaz de executar. E essa execução, ela já eliminou a fase de conhecimento. Ela já entra para expropriar bens do devedor. Por isso você tem os mecanismos de defesa. Um deles é o embargo da execução, outro deles, dentre outros, é a exceção de pré-executividade. Ficou claro? Nos embargos, em tese, nós temos que se faz necessário que se faça a garantia do juízo. Tem uma exceção. Artigo 219 do CPC de 2015, que vocês anotaram na aula passada. Eu só vou ler. Os embargos de execução não terão efeito suspensivo. Você entra com os embargos, a execução está correndo, a expropriação de seus bens está correndo. Parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, seu que está embargando, atribuir efeitos suspensivos aos embargos, ou seja, suspender qualquer tipo de execução, de apropriação, de invasão do seu patrimônio, quando verificados os requisitos para concessão. Bom dia, Paulo, tudo bom, beleza? Paulo? Marcelo. Verificados os requisitos, certo? Gente, ele foi longe. Olha lá, ó, verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes, certo? Então você tem a possibilidade de grave dano, de difícil ou incerta reparação, que pode possibilitar o juiz a suspensão do processo de execução até julgamento dos embargos. Pela letra da lei, nós temos que, desde quando já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficiente. Mas existe um poder geral de cautela do juiz. E na minha opinião, mesmo que esteja expresso isso no Código de Processo Civil, eu acredito que, no pensamento meu, ele possa, uma liminar, suspender a execução fiscal sem a garantia. Embora na lei esteja expresso no artigo 919, parágrafo 1º do novo CPC, entendeu, gente? Mas eu entendo, eu pessoalmente, é um entendimento pessoal, eu acho que possa ser suspensa pelo Poder Geral de Cautela do juiz sem a penhora. Mas a lei fala, depois de garantido o juízo, ele aí suspende a execução fiscal. Deu pra entender, gente, aí? Vamos lá, meu amigo, Nicolau. O sétimo, você na defesa, basta o que? A CDA. Você na defesa, basta o que fazer com a CDA? Diga aí. Basta o que, gente, fazer com a CDA? Você na defesa. Você na defesa, basta o que fazer com a CDA? Bora lá, gente, bora. Fazer o que na CDA, você na defesa? Diga aí. Aí não poderia ser utilizada. Não. Você na defesa, faz o que com a CDA? Você na defesa, faz o que com a CDA? Bora lá, gente. Rasga ela, né, Marcelo? Rasga ela. Você na defesa, diga aí, meu amigo. O que é que você faz com a CDA? Joga lá fora. Bola na CDA. Tá pensando ainda? Seria uma tutela provisória? Tutela provisória. Pode ser, mas eu quero qual é o mérito que você vai fazer. Tem um mérito, né? Para você. Qual o mérito? Embargo execucional. Sim, isso é instrumento processual. Mas qual é o argumento que você vai usar no mérito para combater a CDA? Manter a certeza, a presunção e a exigibilidade.
Não é, Marcelo? Porque, Tá vendo? Você vai manter, você na defesa vai porque manter. logicamente já Lógico que fique preparado para receber o telefone do contribuinte dizendo o seguinte: olha, eu não quero mais ouvir falar do senhor, nunca mais na minha vida. Passe o subestabelecimento amanhã, ainda vou lhe processar na OAB. Eu não aguento mais o senhor, pelo amor de Deus. É, professor, porque a CDA já pressupõe a certeza de Exigibilidade. O que você vai fazer? Ela traz uma presunção, né? Você na defesa faz o que na defesa? Você vai combater. Como é que você vai combater ela? Você combateria com Através de armas, fogo, tiro. Com a Dilma, amiga de arma. É assim que você combate com armas. Você está voltando na época da ditadura, porque Dona Dilma Tá. estava lá, né? Fazendo. Época da ditadura militar. Como é que você vai combater a CDA? Como é, gente? Tentando desconstituir. Desconstruir a certeza da liquidez do título. Você vai tentar desconstituir o título, mas basta você desconstituir Ah, não entendi isso não. São 3 pressupostos. Basta você desconstituir Uma delas. uma delas, meu querido. Se você desconstituir a certeza, o título vai para onde? O título. Se você desconstituir a exigibilidade, o título vai para onde? E se você desconstituir a liquidez, o título vai para onde? Você fere de morte a CDA quando você desconstitui um dos seus pressupostos, dos seus requisitos processuais. Ou seja, quando você destruir a certeza, quando você destruir a exigibilidade, ou quando você destruir a liquidez, você acabou com o título. Então você na defesa, basta desconstituir um dos requisitos. Certinho? Basta você tentar aniquilar, por exemplo, a exigibilidade. A CDA vai ter valor se ela não for exigível? Ela vai ter valor se não for certa? Ela vai ter valor se ela não for líquida? Então, se você destruir um dos 3 pressupostos, você estará aniquilando a CDA. Você na defesa, você tenta destruir um dos pressupostos. Certinho? Certinho. Vamos lá, bora lá então. A oitava seria É o contrário. Seria o contrário, exatamente. Você na procuradoria, o que você vai fazer? Aí diz assim, ó, você na acusação. Acusação no sentido Mantém- análogo, porque não existe. Você na procuradoria, né? Aí vem, mantém o Que é uma acusação, né? Não deixa de ser. Não é penal, mas é uma acusação. É uma acusação de execução Uma dívida, fiscal, né? Que não se usa muito tecnicamente esse termo. acusação é uma dívida, né? Isso é. Aí vem, você na acusação mantém o que na CDA? O que é que você mantém na CDA? Os 3 pressupostos. Os 3 pressupostos. Para ela ter validade, você como procurador, você tem que manter os 3 pressupostos. Para ela deixar de ter validade na defesa, basta você destruir um dos pressupostos. Entendeu? Para você como procurador, você tem que manter a certeza, manter a liquidez, manter a exigibilidade. Para que você possa prosseguir com a ação de execução fiscal. Claríssimo aí? Qual é a próxima questão? Aí ele vai dizer o seguinte: fale sobre o título executivo na execução fiscal. Na execução fiscal, o título executivo é extrajudicial e se reveste da CDA, certidão da dívida ativa, que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Qual é a próxima questão? 10ª. A 10ª. Foram 10. Aí ele vai dizer o seguinte: fale sobre o artigo 202 do CTN. Esse artigo 202 do CTN, você vai pegar em casa para você fazer o inciso 1, o inciso 2, que ele bota o sujeito passivo, o CNPJ, o CPF, você bota o endereço, você bota o montante da dívida, os juros, tudo que se faz necessário para a inscrição da dívida ativa, que será objeto de feitura da CDA posteriormente. Certinho? Certinho. Então acho que com isso a gente encerra a aula passada, não é isso? Isso. Quem não veio perdeu, já era. E na próxima semana, como veio pouca gente, nós vamos trabalhar com exceção de pré-executividade.
já fazendo o mesmo processo, respondendo as questões e já passando o próximo trabalho que a gente vai fechando a unidade. Certinho, gente? Todo mundo na semana que vem tem que vir para a gente trabalhar de forma sucinta o júri simulado que vai ser na data da segunda chamada. Legal? Certinho, gente? Certinho. Então até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Uma semana maravilhosa. Meu mestre, Grande Marcelão, e aí? como vai sua personalidade? Prazer em revê-lo. Prazer é mais meu. Um minuto aí da sua atenção. Diga, meu querido, fale. Professor, é o seguinte. Tá ficando